Boa noite, queridas e queridos ouvintes, amigas e amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 8 de abril do ano de 2022. São 19 horas e 30 minutos. Eu sou João Paulo Miranda, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo, para o universo. Queridas amigas, queridos amigos, nas últimas semanas eu falei sobre alguns aspectos ocultos ligados a essa questão, especificamente a guerra que está acontecendo na Europa. Afinal, isso realmente é tornou-se uma preocupação constante no mundo. Então, nós tivemos um programa em que nós falamos da questão oculta relacionada às guerras, falamos também sobre o contexto mais atual. Na semana passada, nós falamos sobre o contexto envolvendo especificamente a Rússia e a Ucrânia, que são, nesse momento, os protagonistas desse fato, dessa guerra terrível que está acontecendo na Europa. Na semana passada, gente, eu fechei o programa falando um pouco sobre o simbolismo, que nós podíamos tirar acerca do simbolismo envolvido nesse conflito. Especificamente, falando aí dos santos padroeiros, dos santos que são relacionados à Rússia, que são relacionados a Moscou, a Kiev, a Ucrânia especificamente, para nós podermos aí tirar algumas bases, né, algumas reflexões, para procurarmos entender melhor esse contexto. Então, eu pretendo fechar melhor esse contexto, trazer mais alguns elementos relacionados ao momento, ao contexto atual, envolvendo não apenas a Rússia e a Ucrânia, e aí falar sobre a reconstrução do mundo, que eu deixo aqui, portanto, como tema do nosso programa nessa sexta-feira. A reconstrução é chegado o momento, que nós chamamos de o dia da ira, o dies irae em latim, tão falado aí nas escrituras sagradas, tão falado nos escritos ocultos, nos anais do ocultismo, tão falado tão mencionado, tão utilizado na própria arte. O dies irae é um poema musicado, não se sabe exatamente por quem. Existe uma hipótese de que tenha sido feito por um discípulo de São Francisco de Assis, mas não se tem certeza. Mas foi naquele contexto da Idade Média, ali por volta do século XIV, e esse poema musical, muito bonito por sinal, fala do dia da ira, o dia do juízo. Mas isso não significa o fim do mundo, gente. Isso significa justamente o que é essa mudança de contexto, essa mudança de paradigma, essa mudança de estado de consciência, essa mudança de ciclo. O dies irae, para quem tiver interesse, foi utilizado por diversos compositores, tá? Nos seus requiems. Requiem é aquela peça musical, a Missa dos Mortos, né? Então foi utilizado por Verdi, o grande compositor italiano, e também por Wolfgang Amadeus Mozart, na sua obra O Requiem, a Missa de Requiem, que é estupenda, além de outros compositores também, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão do dies irae, desse contexto que nós estamos vivendo, dies irae e da reconstrução. Como nos ensina, né, como nos recomenda e nos ensina o nosso mestre JHS, dentro da escola de iniciação
JHS, a Sociedade Brasileira de Eubiose, a Ordem do Santo Graal. O mestre JHS nos fala que reconstruir é o brado que nos compete. E essa reconstrução está diretamente relacionada ao contexto atual e ao futuro do Brasil, e ao papel do Brasil neste terceiro milênio. Embora tudo pareça tão nebuloso e bagunçado, o Brasil tem realmente um papel muito, muito, muito importante nesse contexto do terceiro milênio e desse novo ciclo que se anuncia da nova era de Maitreya, do novo ciclo de Aquários. Certo, gente? Então, na semana passada nós vimos alguns símbolos relacionados diretamente à Rússia e à Ucrânia. Vimos, então, uma coisa importante, quem não tiver ouvido, não tiver assistido o programa da semana passada, As Faces Ocultas da Rússia e da Ucrânia, recomendo que assista no YouTube, no nosso canal www.youtube.com/semente abstrata, tá? Já está disponível lá para vocês assistirem. Então, nós vimos que a Rússia é mais relacionada a Marte. A Rússia é regida por Marte, tanto que Moscou é uma cidade cujo padroeiro, anjo padroeiro é São Jorge, o santo padroeiro é São Jorge, enquanto que a Ucrânia tem como santo padroeiro São Miguel, Micael, na verdade o padroeiro da cidade de Kiev, sendo que ambas, Rússia e Ucrânia, compartilham também como santo padroeiro, um santo padroeiro comum às duas nações, Santo André, o apóstolo Santo André. Tanto patrono, padroeiro da Rússia como da Ucrânia. E isso traz elementos bastante significativos nesse contexto para procurarmos entender melhor esse conflito que está acontecendo nesse momento lá no hemisfério norte, no leste da Europa. Gente, quando nós fazemos a associação destes três santos, São Jorge, Santo André e São Miguel, existe uma associação deles diretamente com planetas sagrados da astrologia, do hermetismo em geral, certo? E também a questões mais profundas aí relacionadas à cosmogênese, a própria origem do universo, porque a cosmogênese e a antropogênese, que são partes do estudo essenciais da teosofia, nos ensina que a evolução se processa sempre dentro de uma escala de 7 ciclos, 7 etapas. Atualmente, nós estamos num quarto período, num quarto ciclo evolutivo, uma quarta encarnação planetária, um quarto universo. A Terra, nesse sentido, é o quarto. Por isso que existem 4 estações, 4 pontos cardeais, 4 elementos da natureza, enfim, né? Nós estamos crucificados dentro do quaternário. Nesse contexto, esse quaternário representado pela própria Terra é simbolizado por Marte. Aí você pergunta, não, mas João, mas Marte é um planeta diferente da Terra. Sim, isso sob o ponto de vista exotérico, sob o ponto de vista da ciência comum. Da ciência das idades, na verdade, Terra e Marte são essencialmente o mesmo planeta. A Marte representa a própria alma da Terra. Então, Marte representa o quarto planeta. Marte representa o quarto sistema. Marte representa a própria matéria. Representa o máximo de densidade. Por isso que tem a cor vermelha
cuja matéria, a matéria substancial é chamada de tamas, né? A parte sutil material é chamada de tamas, tamas de cor vermelha, tamas que é a causa da própria materialidade, a causa da própria matéria. Então, Marte é o quarto. Marte é o quarto planetário. Tá? Nós temos, na sequência, o quinto e o sexto planetários numa escala de 7. Tá? Nós já tivemos oportunidade de falar aqui no Semente Abstrata, em algumas ocasiões, sobre a questão da Taraka-Maya, da queda dos anjos, da queda das hierarquias, que ocorreu lá em meados da terceira raça, a mãe lemuriana, ainda ali dentro do ciclo, dentro do período da Lua, terceiro período evolutivo. Nós estamos num quarto período. Naquela ocasião, para que houvesse um aprestamento da evolução, fez-se necessário que caísse na matéria, que se precipitasse na matéria a quinta hierarquia, representada por Lúcifer, e a sexta, como não aceitou o projeto e teve que cair, teve de vir cair rebelada, foi necessário que a sexta hierarquia viesse junto, aí no caso a sexta hierarquia representando representando a própria hierarquia de Micael, de Miguel, que quem como Deus precipitou a própria quinta hierarquia na matéria, aqui no quarto sistema, aqui na quarta encarnação planetária, podemos dizer assim. Então, o que acontece, gente? A Terra passou a ter como dirigentes, tá, diretamente o quarto, o quinto caído, ainda caído, né, com a sua consciência perdida, né, isso até simbolizado pela queda da esmeralda da fronte de Lúcifer, Lúcifer como chefe da quinta hierarquia, venusiana, o quinto princípio, o quinto sistema relacionado a Vênus, o quarto Marte, o quinto Vênus. E a sexta hierarquia, que veio como comando, né? Veio comandar, portanto, o quarto sistema. Isso foi chamado do saque contra o futuro, porque realmente o Eterno foi buscar no futuro a solução aqui para um problema evolucional que ocorreu aqui dentro do quarto sistema, no ciclo ainda regido pela Lua, ainda num terceiro momento da evolução, ciclo lunar, sendo que atualmente nós estamos no quarto marciano. Isso parece meio bagunçado, gente, mas é assim mesmo, tá? Porque aí o sexto senhor, Micael, tomou o lugar, né? Passou a ser o comandante, né? Tomou o lugar do quarto. Enquanto o quinto permaneceu como oposição à evolução, o quinto caído, né? A parcela caída. Então, o quarto Marte, o quinto Vênus e o sexto Mercúrio. Na Micael, a hierarquia de Micael, a sexta hierarquia Mercúrio. Então é interessante, nós vimos na semana passada que a Rússia tem uma ligação mais forte, portanto, com quem? Com Marte, com o quarto sistema. A Ucrânia com o sexto. Kiev é a capital da Ucrânia, né, cujo padroeiro é São Miguel, tem uma conexão muito forte com Miguel. A própria bandeira da Ucrânia mostra isso. A bandeira da Ucrânia é azul e amarela. Vermelho é a cor de Tamas, é a cor da matéria. Amarelo é Sátiva, é a cor de Mercúrio. É a cor da hierarquia de Micael. Enquanto o azul é relacionado a Vênus, é da hierarquia de Lúcifer. Lúcifer hoje é chamado de Luzbel. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem que procurar abstrair um pouco, enxergando essa figura de Lúcifer como o Lúcifer caído como oposição de lei, como oposição ao projeto de lei, não como o diabo, Satanás, demônio, esse tipo de coisa. Tem que separar algumas coisinhas, tá? Embora tenha uma relação
a Lúcifer caído a essas consciências caídas, a esses elementais degenerados, etc. Tá bom? Mas é só para ficar claro, lembra que Lúcifer significa Luciferus, o portador da luz. Tá? Chefe da quinta hierarquia. Então, azul é a cor de Vênus, azul é a cor relacionada a Vênus. Vênus é uma força feminina, né? Mercúrio amarelo é uma força andrógina. E Marte vermelho é uma força masculina. Veja, a bandeira da Rússia é vermelha, branca e azul. Então existe ali a força de Marte e existe também a força de Vênus. Então é interessante porque Santo André, que é relacionado a Vênus, tem essa relação tanto com a Rússia como com a Ucrânia. Então as duas têm uma relação com a quinta hierarquia. Com a quinta hierarquia Lúcifer, com a quinta hierarquia de Vênus. A conexão entre elas se faz por Vênus. Interessante, né? Aí você pergunta assim, mas por que Santo André, João, tem essa relação com Vênus? Pelo seguinte, pessoal, a cruz de Santo André é um X, tá? A cruz de Santo André é uma cruz alquímica, que é uma representação vista em perspectiva de uma pirâmide, ou da própria constelação de Cruzeiro do Sul, que está relacionado diretamente à ideia do quinto princípio, do quinto sistema, portanto, a Vênus. Fazendo um paralelo aí para essa parte de história oculta, né? E aí nós podemos fazer essa analogia, por que não questionar, né? Do porquê da Rússia sempre ter buscado anexar a Ucrânia de alguma forma. Nós já falamos das questões econômicas, né? Que a Ucrânia é um país rico em recursos naturais, em recursos minerais, que a Ucrânia é um país com um solo muito, muito fértil, etc. e tal. Mas indo um pouquinho mais para uma questão mais espiritual, tá? Uma questão mais espiritual, mais de hierarquias. Existe uma questão interessante que é a seguinte. A Inglaterra é regida por São Jorge, portanto regida por Marte. A Inglaterra é ligada a Marte. E a Escócia, né? Lembra que a Inglaterra e a Escócia são países que estão dentro da ilha da Grã-Bretanha, que é aquela ilha ali existente no norte da Europa. O padroeiro da Escócia é Santo André. Tá? Santo André e São Jorge. A Inglaterra é ligada ao quarto sistema, ligado a Marte, ligado mais à matéria, e a Escócia é ligada ao quê? Mais ao espiritual. Mais ligada, é regida por quem? Por Vênus. Tá? Por isso que a bandeira, você observa, a bandeira inglesa é branca com uma cruz vermelha, a cruz de São Jorge. Enquanto que a bandeira da Escócia é azul e branca com um X, né, com uma cruz em forma de X, que é a cruz de Santo André, que representa o quinto sistema. Então veja o seguinte, por que também a Inglaterra sempre buscou anexar a Escócia? Né? Isso é uma briga milenar que existe ali dentro da Grã-Bretanha. Porque a Inglaterra está relacionada mais à questão material. Tá? Uma questão mais, mais material, mais viva, humana. Né? Enquanto a Escócia tem um aspecto mais espiritual. Tá? A Inglaterra é vermelha, a Escócia é azul. Só que é o seguinte, para a Inglaterra ter aquela força que ela teve e dominou o mundo inteiro, durante aí muitos séculos, foi o império mais poderoso do mundo, a força da matéria vem do espiritual. Tá? É uma via de mão dupla, é uma dialética. Tá? Aliás, não é nem dialética, né? Porque o que se precipita na matéria vem do espiritual, e isso a própria sabedoria das idades, sabedoria das idades nos ensina.
Então, o que acontece? Essa força espiritual que é necessária nesses contextos. Absolutamente. É isso que está relacionado muito às faces ocultas de guerra, e não só de guerra, tá? De outras questões político, econômicas e sociais, que são muito... As pessoas das altas esferas que fazem isso sabem o que estão fazendo, utilizando desses símbolos, utilizando dessas forças da forma melhor para tirar o melhor proveito em benefício delas mesmas. Tá? Então eu estou falando isso pelo seguinte, porque a Inglaterra buscou, tá, esse subsídio mais espiritual anexando a Escócia. Por isso que os reis ingleses se coroavam na Pedra de Escota, na famosa, na mítica pedra de Escota, que era a pedra em que uma pedra mítica, que não é teoria da conspiração, existe mesmo, tá? Que os ingleses tomaram dos escoceses, ficou lá na abadia de Westminster, ficou lá em Londres durante 700 anos, e os escoceses brigando e falando, essa pedra é nossa, tal. Por que eles iam brigar tanto por causa de uma pedra, né? Porque os reis ingleses tiveram sempre de ser coroados no trono em cima daquela pedra, porque é uma pedra sagrada, né? Aí significa justamente que aí o soberano vai ter poder sobre toda a terra. Então, você pode fazer um paralelo, por que não, a essa questão da Rússia e da Ucrânia. Será que não? É interessante, né? Bem interessante. Gente, o tempo voa, já foram 22 minutos. Não vai dar, então vou deixar então para a semana que vem para nós falarmos melhor aí sobre o Dia da Ira, o Dies Irae e a reconstrução, né, o que nós chamamos de novo Pramanta, envolvendo aí o papel do Brasil também dentro desse novo contexto. Vou deixar aqui alguns elementos, gente, tá? Nesses 3 minutinhos que nos restam, a título de curiosidade, aí na semana que vem eu dou continuidade a essas reflexões, tá? Então, vocês veem aqui que os nossos programas, eles têm uma linha, tá? Às vezes até termina, a pessoa fica... Às vezes fala, puxa, mas não terminou, acabou não esclarecendo. Calma que sempre na semana seguinte vai ter aí alguma elucidação. Mas vamos lá, gente. Questões interessantes, tá? Muito presente, muito presente nesse nosso contexto atual. Arcano 14. O Semente Abstrata, nós já fizemos um programa falando dos arcanos, até o arcano 16 ou 17, se eu não me engano, e falamos especificamente sobre o arcano 14. Pode assistir lá, busca no nosso canal que vocês vão ter algumas indicações. A temperança, também chamada do equilíbrio, representa o número 14, o 7 duplicado, né? O 7 é o número da evolução duplicado. É muito forte nesse contexto essa questão do 14. Primeiro, tá? Porque a própria guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, cuja soma é 68, e pela redução teosófica nós temos o 14. E o 14 fecha no 5. E 5 é o número de quem? De Vênus. É o número da quinta hierarquia. Da quinta hierarquia de Vênus. Então, ele falando, ó, a cruz de Santo André, ela não possui, o X não possui 4 extremidades, mas o ponto central, como se fosse uma pirâmide. Olha, a força do 5. Tá? A força do quinto. Também existe um fator oculto bastante forte que ainda não é muito conhecido, vai se tornar a partir no decorrer dos próximos anos, relacionado à missão do Brasil dentro desse contexto dos dias atuais em vistas ao futuro. Porque o ciclo do hemisfério norte já está decadente, já está com os dias contados. Tá? Existe um anátema, né? Revelado pelo professor Henrique José de Souza. Ele faz a conexão do nome de 3 países com o próprio Dies Irae, com o próprio Dia da Ira, que é justamente a sigla IRA. Inglaterra, Rússia e América, Estados Unidos.
repetindo, Inglaterra, Rússia e América. Esses três países, essas três nações, têm um papel realmente essencial dentro desse contexto da espada, dentro desse contexto do destruens, do fim desse ciclo apodrecido e gasto. Então, aí no qual vai começar a despontar outras nações. Não apenas o Brasil, vão começar a despontar outras nações, vão começar a despontar outros tipos de política, de sistemas político-econômicos sociais, adaptados realmente, né, conectados aos valores da Era de Aquário. Não é só o Brasil é o líder. E não é pela matéria, não é pelo dinheiro, não é pelo materialismo, não é pelo domínio, é pela consciência, é pela espiritualidade e pela consciência. Aí está uma chave importante. O Brasil também é regido por Mercúrio. Tá? Nosso Brasil também é regido por Mercúrio. Essa conexão com a própria força do sexto senhor de Arcanjo Micael, mas também tem uma força muito grande, é um contexto que ainda nós vamos desenvolver futuramente relacionado ao quinto senhor, a quinta hierarquia venusiana, tá? Que nós vamos desenvolver aí nos próximos programas. Gente, o tempo voa, mas eu espero aí que tenha dado para deixar mais alguns macaquinhos no sótão. Na semana que vem nós voltamos a conversar. Uma semana iluminada a todos.